Se a Bíblia não for a verdade absoluta, então nenhuma das grandes perguntas da existência humana pode ser respondida com segurança. De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa existência? Essas questões não são filosóficas apenas, são espirituais. E é precisamente nas Escrituras que encontramos respostas que atravessam séculos, culturas e crises. A Bíblia permanece como o livro mais lido da história porque não é apenas literatura religiosa, é revelação divina. Ao longo da história, diversas correntes tentaram reinterpretar, relativizar ou submeter a Bíblia a outras autoridades. Precisamos analisá-las com rigor teológico, hermenêutica responsável e fidelidade à inspiração verbal e plenária das Escrituras. Primeiro, o racionalismo. O racionalismo surgiu na modernidade como uma exaltação da razão humana. Pensadores como René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz e Baruch Spinoza defenderam a autonomia da razão como fonte suprema de conhecimento. Em sua forma extrema, o racionalismo nega qualquer revelação sobrenatural. Em sua forma moderada, admite a revelação, mas a submete ao julgamento final da mente humana. Do ponto de vista da bibliologia ortodoxa, isso é insuficiente. A Escritura ensina que há dimensões da verdade que não são discernidas apenas pelo intelecto natural. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, lemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque se discernem espiritualmente. A razão é instrumento valioso, mas não é autoridade suprema. A revelação não nasce da mente humana, ela desce do céu. Teólogos reformados como B.B. Warfield defenderam que a Bíblia é inspirada de forma verbal e plenária, não sendo produto meramente humano. A revelação divina não está subordinada à razão. A razão é que deve ser iluminada pelo Espírito. Segundo, o romanismo. A posição romana sustenta que a igreja é depositária da revelação e que a tradição possui autoridade equiparada ou até superior à Escritura. O Concílio de Trento confirmou livros deuterocanônicos que não foram reconhecidos no cânon hebraico nem no consenso da igreja primitiva. Estudiosos como F. Bruce demonstraram que o cânon não foi criado pela igreja, mas reconhecido por ela com base na autoridade apostólica e na inspiração intrínseca dos textos. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e suficiente para tornar o homem de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra. A autoridade final não é a tradição eclesiástica, é a palavra inspirada. Terceiro, o misticismo. O misticismo eleva experiências pessoais ao mesmo nível da Escritura. Experiências subjetivas passam a definir doutrina. Embora o cristianismo pentecostal clássico reconheça a atuação real do Espírito Santo, ele nunca submete a Escritura à experiência. Toda manifestação espiritual deve ser julgada pela palavra. Em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 3, Deus adverte que sinais e prodígios não legitimam mensagem contrária à revelação previamente dada. A experiência não é critério de verdade. A palavra é o padrão. Quarto, a neo-ortodoxia. Teólogos como Karl Barth reagiram ao liberalismo, mas sustentaram que a Bíblia contém a palavra de Deus e se torna a palavra de Deus no encontro existencial, não sendo ela mesma a palavra infalível. Essa perspectiva enfraquece a doutrina da inerrância. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, afirma que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A inspiração não está escondida, não é potencial. É real, objetiva e histórica. Autores como R.C. Sproul reafirmaram a confiabilidade textual e a natureza inerrante da Escritura como fundamento da fé cristã. Quinto, as seitas. Desde Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, a estratégia de Satanás é distorcer o que Deus disse. Seitas utilizam a Bíblia, mas a reinterpretam à luz de escritos adicionais ou revelações posteriores. Walter Martin analisou extensivamente como grupos heterodoxos manipulam textos bíblicos fora de seu contexto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16.
Alerta que pessoas indoutas torcem as escrituras para sua própria perdição. A hermenêutica fiel respeita contexto histórico, literário e teológico. Não impõe ao texto ideias externas. Sexto, as novas hermenêuticas, influenciados por pensadores como Friedrich Schleiermacher, Rudolf Bultmann e Martin Heidegger, surgiram métodos que relativizam o sentido original do texto, priorizando a experiência do leitor contemporâneo. Embora a contextualização seja necessária, ela não pode anular o sentido gramático histórico. Isaías capítulo 8, versículo 20 declara: "À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva." A interpretação correta não cria novo significado. Ela descobre o significado que o Espírito inspirou originalmente. Por fim, o simplismo teológico. Simplificar excessivamente questões complexas gera distorção. Reduzir a doutrina a slogans ou ignorar elementos essenciais compromete a compreensão bíblica. A fé cristã é profunda, coerente e historicamente fundamentada. O estudo sério das Escrituras exige reverência, método e dependência do Espírito Santo. Dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista e pentecostal clássica, afirmamos que a Bíblia é inspirada, inerrante, suficiente e autoritativa. Ela revela o plano redentivo que culminará no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, conforme a leitura literal e consistente das profecias. A grande questão não é apenas se a Bíblia é verdadeira. A questão é se estamos dispostos a nos submeter a ela como autoridade final. Se este conteúdo trouxe clareza para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender por que a Escritura não pode ser relativizada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e participe deixando seu comentário. A defesa da verdade bíblica começa com o compromisso de conhecê-la profundamente.